Um drama sueco que traz um tema bastante interessante, que é sobre adolescência, reinvenção, liberdade e improvisação. Esse é o filme Paraíso em Chamas. Vamos lá? O filme foi premiado no Festival de Veneza de 2023 e ele tem uma premissa muito boa, uma história bem interessante, só que ele escorrega muito no seu desenvolvimento. Três irmãs com idades entre 7 e 16 anos vivem sozinhas depois que a mãe desaparece por longos períodos de tempo. Quando o serviço social exige uma reunião familiar, a irmã mais velha, Laura, planeja encontrar uma substituta para a mãe. Nada mais triste do que imaginar três crianças sozinhas tentando que se reinventar e seguir a sua vida sozinhas. O filme então fala dessas três irmãs que não foi explicado o que aconteceu com a mãe e com o pai. A menina fala que a mãe morreu e o pai sumiu, aí depois a gente parece que descobre que a mãe sumiu e o pai também, então assim, fica meio confuso aí no ar. Só que as três têm que se reinventar. Elas moram juntas, claro, e a assistente social liga para ela e ela inventa que a mãe tá lá, que não aconteceu nada, para elas não acabarem sendo separadas e irem para adoção. E aí a irmã mais velha tem que tentar achar alguém para fazer o papel da mãe para poder enganar a assistente social. E aí mostra um pouco dessa coisa que a irmã mais velha acabou perdendo um pouco da sua adolescência, inclusive da sua alegria no olhar, das suas feições por conta disso, porque ela está muito preocupada o tempo todo em proteger as suas irmãs, de achar uma solução para tudo. Então, assim, elas inclusive têm que até roubar para poder comer, porque como que elas vão comer, né? Elas não têm dinheiro para nada, não tem ninguém para ajudar. E aí, essa busca de sobrevivência da irmã mais velha, porque as irmãs mais novas, acho que elas não entenderam a real situação da coisa, que elas estão sem os pais e que elas não vão ter tudo. E aí tem um grupo de amigas também que aparecem do nada, que a gente não sabe muito bem a história, que também se são órfãs, se são que são, e enfim, é um grupo grande de meninas, e elas acabam invadindo casas também para poder se divertir. Então elas usam a piscina da casa do vizinho, entre outras coisas. E aí o filme se desenvolve nisso, a partir também quando a irmã mais velha, que é a Laura, conhece Hannah, que também é uma história muito assim desconexa, porque elas se conhecem do nada e acabam tendo uma amizade e um relacionamento amoroso. E ela pede ajuda para Hannah para fingir que é sua mãe para o serviço social. Só que o filme, como eu falei, ele traz muita coisa que não é explicado. Inclusive, a Hannah tem um relacionamento com um homem, com um bebê, que a gente não sabe se é marido e filho dela, se não é, se é um amante, o que, que é a história. E aí ele fica nesse desenrolar todo. Da questão das meninas, elas têm atuações incríveis e elas têm uma empatia muito gostosa. Até nessa foto aqui dá pra ver, assim, não tá dando pra ver muito, né? Mas que é uma gracinha, as três, né? Elas têm uma história muito bonitinha, muito fofa. Apesar da irmã do meio muitas vezes ser rebelde sem causa, não entender as atitudes da irmã mais velha, falta o diálogo também da irmã mais velha, explicar o que está acontecendo, mas eu entendo que ela não fez isso, dialogou com as irmãs para não trazer preocupação para elas, né? Então ela está tentando resolver tudo sozinha. Mas aí vira aquela confusão, né? E aí as três são muito bonitinhas, é o que salva o filme, na verdade, é a relação das três irmãs, e essa história delas tentarem, né, sobreviver dia após dia com essa complicação de não ter um pai e uma mãe. E nem ninguém por perto, parece que elas têm uma tia, só que a tia também não é lá essas coisas, então é uma bagunça. E aí o filme se perde por conta disso, por essa relação da Laura com a Hannah, né? Parece que a Hannah é muito mais velha, a Laura é uma adolescente, muito nova, e aí essa coisa do uso de drogas, do roubo, da coisa de furtar objetos, de entrar dentro de casas alheias. Então traz muita coisa aqui nesse filme que, para mim, não foi pouco explorada e desenvolvida, o que acaba atrapalhando um pouco a nossa imersão no filme. E o filme, ele adota uma estética bem naturalista, as filmagens dele são em locais reais, com um olhar intimista sobre a vida das personagens, e que tem um roteiro, um desenvolvimento a partir de oficinas criativas com as atrizes, que eram todas estreantes, e elas garantiram uma abordagem autêntica e mais próxima das personagens. Então elas puderam ser elas mesmas nas telinhas, assim, nas filmagens, e ter essa empatia gostosa que a gente vê em cena.
E de acordo com o Termômetro Nerd, a minha nota é 6. Paraíso em Chamas estreia dia 25 de setembro nos cinemas. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de seguir o nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. Se você já assistiu o filme sueco Paraíso em Chamas ou vai assistir, comenta aqui embaixo. E até a próxima!